O iBlackcast é uma iniciativa que tem o objetivo de expandir as vozes e os posicionamentos de profissionais negros. E nesse episódio nós vamos falar de educação, que sempre foi uma ferramenta de contrariar as estatísticas e inventar novos futuros para a nossa população. Discutir educação é extremamente relevante para a garantia de transformação social. E nas nuances de ser uma pessoa negra, essa perspectiva é essencial. E hoje a gente vai convidar a Flávia Pimentel, a nossa educadora, para discutir um pouco sobre esse tema aqui no iBlackcast. Flávia, é um prazer te ter aqui no iBlackcast. Dentro da tua articulação pessoal, você encabeça um projeto social e eu queria entender, na tua opinião, como a educação ela é um fator que contribui para a emancipação da população preta. Agradeço, o convite de estar aqui. Eu, como educadora e como uma das pessoas que está à frente de um projeto social, eu penso que a educação ela emancipa a partir do momento que ela oferece novos caminhos e possibilidades. Porque atuando na educação, principalmente na educação pública, eu tenho a vivência com alunos que estão em meio a muitas vulnerabilidades sociais, em que algumas oportunidades são oferecidas. Então, eles precisam ter outras mãos, que consigam ali trazer para essas crianças outras possibilidades, que foi o que aconteceu comigo, porque eu sou fruto de projeto social. Eu faço parte de uma instituição, desde criança, chamada Ominirá, que significa liberdade. E o Ominirá é uma instituição que acaba abarcando crianças periféricas de comunidades da cidade de Cururupu, que eu faço parte, de onde eu sou. E esse ensinamento foi o que contribuiu para a minha formação política, social, pedagógica e fez com que eu hoje pudesse estar à frente de um projeto parecido com esse, junto com outras pessoas. Porque o AUA, que é o projeto que eu faço parte, significa nós. Nós no sentido de comunidade. Então a gente precisa se unir para fortalecer a nossa comunidade. E é esse o poder da emancipação da educação para mim. Flávia, de que forma que tu entendes que a história da população negra tem sido abordada dentro das escolas? E como que tu entendes que isso afeta a nossa autoestima e a nossa articulação, acerca desse sucesso dos jovens pretos? Eu acredito que essa abordagem, ela já teve muitos avanços. Porque anteriormente a gente tinha uma abordagem muito mais estereotipada, do ponto de vista colonialista, em que a história era sempre contada pelo outro e não pelo ser negro. E aí uma representação que sempre voltava o nosso passado ao passado somente de escravidão, e não o que vem antes, que é o que esses alunos precisam saber. Só que apesar desses avanços, principalmente por causa da Lei 10.639, que obriga o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira nas escolas, apesar disso, observando as dinâmicas que ainda se tem, às vezes essa abordagem ela ainda é muito voltada para o mês de novembro, E nos livros a gente vê uma abordagem que parece que reduz a perspectiva da população negra à questão de discutir somente o racismo. Eu sou professora de língua portuguesa e eu penso, a gente vai trabalhar fábulas, mas cadê as fábulas que trazem as perspectivas negras, os personagens? E por que eu estou falando isso? Recentemente eu estava trabalhando com contos e um aluno me perguntou, professora, mas por que o príncipe e a princesa são sempre pessoas brancas aqui no livro e só eles que representam pessoas ricas? E é esse momento que eu paro a aula, acolho essa pergunta e a gente conversa. E eu tento, a partir das vivências desse aluno, transformar esses conhecimentos ou mediar o entendimento de que é uma realidade que pode ser modificada, Eu tenho um clube de leitura com meus alunos e aí, em outro momento, ele chega, professora, agora eu quero que a senhora me indique um livro em que eu consiga me ver. Isso para mim foi muito positivo, exatamente porque se ele não se vê, se ele não vê essa perspectiva de um príncipe que também pode ser negro, que também é bonito, ele vai crescer com uma autoestima, um pouco deturpada no sentido de não se sentir bonito o suficiente, de não se enxergar. De utilizar outros parâmetros mesmo. Sim, ou de se aproximar desses parâmetros embranquecidos exatamente porque a gente não tem, às vezes, um contexto educacional que estimule o aluno a reconhecer isso. E eu acho que talvez também perceber que tu, enquanto essa figura de
referência para tantas crianças, tantos jovens, né? Eu queria muito ter a chance de te ouvir também do que isso representa para ti. Assim, o que é hoje ocupar esse lugar, sabe? Para mim, ocupar esse lugar é algo que faz parte também de uma representação pessoal do ponto de vista da minha comunidade. Porque eu não tive muitos professores negros, né? E aí, conseguir ser essa referência é muito importante para que os alunos eles consigam enxergar também em mim a possibilidade de alcançar outros lugares. Eu sei que eu não vou conseguir salvar todo mundo, mas eu sei que alguns vão conseguir me escutar. E essa visão de ter uma professora negra e de estar ali nesse ambiente é muito positiva, porque quando eu cheguei, né, novata na escola, e aí eu falei, não, hoje eu vou com meu cabelo black, eu vou com meu cabelo assim, eu quero que eles me olhem assim. E eu me uso como exemplo para falar com eles sobre isso, porque a gente sabe que tem muitas questões ainda, quando se trata de autoestima, que precisam ser abordadas e que não são. E eu trabalho no 6º ano, né? Então, a crítica aí tá presente. Então, a gente tem que ter ali as artimanhas para conseguir fazer com que eles nos vejam, né? Com pessoas que conseguem ali trazer outras possibilidades e com uma mulher negra que eles consigam também se ver, né, em diversos posicionamentos a partir de mim. E a gente sabe que no Brasil a educação ela tem vários pontos excludentes, sejam sociais, raciais, de gênero e etc. Eu queria entender um pouco mais a partir da tua visão, da tua opinião, quais são os avanços que a gente pode observar dentro desse sistema? Na verdade, quando eu penso no contexto educacional, eu penso em um desafio constante. É um desafio constante porque a gente consegue ter um avanço quando se trata um pouco de uma melhor estrutura, às vezes, né? Mas quando a gente pensa no contexto da sala de aula, eu preciso pensar em outras articulações. E aí não dá para pensar no sistema educacional sozinho. E um dos principais problemas que a gente consegue perceber é exatamente o contexto de desigualdade social. Eu tenho alunos que são crianças, né? Eles têm 12, 13 anos e eles já trabalham. Então tem aluno que chega na sala de aula e ele dorme. Então como é que eu como professora, né, e a gente ali nesse sistema, como é que a gente consegue, né, estimular e levantar e levar esse aluno, se o próprio contexto social que ele vive não consegue, né, abarcar as suas vivências. Eu acho que é isso que falta. Falta um contexto educacional que consiga pensar nesses alunos de uma forma mais humanizada, né, e de uma forma que a gente reconheça as vivências desses alunos e como que isso influencia no contexto da sala de aula. E principalmente se tratando de crianças pretas, né? Que tem a vivência de ser criança, mas de ser uma criança preta que acaba sendo algo muito mais pesado exatamente porque o contexto de vulnerabilidade de muitas dessas crianças faz com que elas precisem trabalhar e estudar, né? Então, esse é um dos grandes desafios que... E que infância a gente oferece para uma criança que precisa trabalhar aos 12, né? E às vezes se articular dentro de uma comunidade, dentro de uma família e que tem outras exigências, outras necessidades E que talvez sejam muito incongruentes com o que a gente tem estereotipicamente pensando enquanto infância mesmo. Sim, né? E quando eu penso também em todo esse contexto, e eu penso que apesar disso, de toda essa vivência cansativa, né, que a gente tem com relação às nossas crianças, reconhecer a potência que essas crianças têm é muito necessário. Eu falei isso porque no Dia dos Professores ontem, e aí eu falei, gente, hoje eu não vou ser a professora, eu já quero que vocês me ensinem algo. E eu aprendi sobre diversas coisas, desde dançar TikTok a como que funcionam os sistemas elétricos. Ou seja, a gente tem potências ali dentro desses contextos, então a gente só precisa de um sistema que ele trabalhe em união com outros sistemas para que isso seja mais possível, né? Porque senão a gente vai continuar perpetuando um contexto de educação que é excludente. E isso, claro, a gente consegue perceber pelo que aconteceu no contexto pandêmico, né? Muitas crianças ficaram fora do contexto escolar porque a gente não tem nenhuma articulação quando se trata de inclusão digital, por exemplo. Então não dá, né, para o sistema sozinho conseguir abarcar tudo.
Falar de articulação em rede é justamente o epicentro da proposta do nosso projeto. Então, queria muito te agradecer pela chance de termos te ouvido com tanta sabedoria, com tanta experiência dentro de outras comunidades, né? Que a gente talvez nem tenha acesso. E queria que tu deixasse as tuas redes sociais para que a gente pudesse te acompanhar, saber mais do teu trabalho e de todas as coisas que tu tens feito para transformar essas nossas realidades. Eu que agradeço, né, pela oportunidade de estar aqui e gostaria que esse tipo de articulação fosse mais frequente, não só como um debate, mas que chegue até essas comunidades, porque às vezes é isso que a gente precisa, né, de uma atitude mais prática e que consiga chegar. Eu, nas redes sociais, não sou muito ativa, né, mas meu nome é Flávia Pimentel, as minhas redes sociais levam esse nome, e é isso, eu só agradeço a oportunidade. Muito obrigado. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio do iBlackcast. Esse projeto tem o incentivo da Lei Paulo Gustavo Municipal com o patrocínio da Pipag. E não deixem de acompanhar os próximos episódios. Sigam a gente nas redes sociais. O Instagram é @iBlackSLZ. E a gente mal pode esperar para poder contar as nossas novas histórias.